E aí, pessoal, beleza? É, Meu pai, Dr. José Maria, ele tinha um programa de rádio que durou algumas décadas, chamado Mirante. E ele falava sempre de temas, ele era médico, né? Temas relacionados com a medicina, com a vida moderna, com coisas do dia a dia, coisas culturais. E tive a ideia de tentar seguir os seus passos usando uma plataforma diferente, uma plataforma mais fácil de ser utilizada, tá? Também porque eu não ia ter acesso a um programa de rádio. Então vou criar um canal chamado Mirante no YouTube e estou gravando essa série de vídeos, tá? E vou falar de temas que normalmente eu gosto de conversar, tá? Eu me mudei para o Canadá fazem 8 anos e uma das coisas que eu senti falta aqui é justamente a discussão acalorada que a gente tinha no Brasil sobre temas variados, tá? Então, assim, aqui, de uma forma geral, o canadense mesmo, ele evita a discussão ao máximo. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no encontro, coisa social, existem muitas conversas, as pessoas ficam curiosas, querem ouvir as suas experiências, sei lá, como você vê a vida, de onde você veio. Então, assim, tem muita pergunta, a gente responde muita pergunta aqui, tá? Mas eles normalmente não falam sobre religião, política, esse tipo de coisa. Então, eu queria abordar temas semelhantes a esse, então eu vou começar com um tema eu acho mais polêmico de todos, até para ver se vocês vão gostar da abordagem, do que está sendo falado, e já decide se continua ou se não acompanhando. Então, o primeiro tema que eu quero falar é sobre Deus e religião. Tá? É um tema que eu venho conversado muito com alguns amigos, tá? Aqui no Canadá foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, praticamente, né? No mundo todo não, de vários lugares do mundo, tá? Culturas completamente diferentes. E no Brasil, a gente tinha a premissa de que todo mundo conhecia o cristianismo, todo mundo, de certa forma, tinha contato com o cristianismo, com o catolicismo, a Bíblia, Jesus, tá? E aqui a gente começa a ver que eu vi, né, que apenas 30% da população do mundo tem esse conhecimento da convicção religiosa que a gente tem. E a gente, enquanto lá, achava que aquilo era uma verdade absoluta, né? E aí você começa a ver um monte de visões, religiões diferentes, culturas completamente diferentes. Tá? Então, no início é meio que uma barreira, mas depois você começa a abrir a sua mente, expandir suas ideias e ter contato com ideias que até então você não conhecia. Tá? Então, eu achei uma experiência extremamente válida, entre grandes outros benefícios desse mudado para cá. Esse foi um deles, perceber que o mundo era muito maior, tá? Muito mais extenso do que eu imaginava. Tá? Aqui a gente tem contato com religiões assim, bem diferentes, tá? Mas eu acabei percebendo que, no fundo, se a gente tirar todo o enredo, todo o extra, toda a gordura de qualquer religião, vai sobrar uma essência que, para mim, eu acho que é importante, é o que a gente podia focar. Então, eu vou tentar abordar um pouco isso. Tá? Então, assim, mais ou menos essa é a ideia. Então, assim, já de antemão, é um tema extremamente complexo, tá? É um tema delicado, mexe muito com a mente da gente, mexe muito com a nossa concepção de vida, tá? Então, e as pessoas, assim, normalmente entram em conflito quando começam a conversar sobre essas coisas, porque normalmente ou você está no meio que todo mundo acredita, ou você está meio que tentando converter alguém para o que você acredita. E eu acredito que não é tão simples a discussão. Assim, a gente é limitado em termos do entendimento desse tema. Algumas coisas a gente pode olhar na história e ver erros que foram cometidos, ver acertos que foram cometidos e tentar discutir em cima disso. Existe uma diversidade muito grande, tá? Aqui fica evidente isso. No Brasil já se percebe algumas religiões diferentes, mesmo tendo a mesma fonte de inspiração religiosa, mas diversas linhas diferentes, né? E aí acaba que a gente consegue entender o quão complexo é esse tema, tá? E o quanto conflito pode ser gerado. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer aqui é definir as duas palavras que a gente vai tentar falar sobre, né? Deus e religião. Então, eu tentei buscar algumas definições, né? E a mais comum que eu achei, inclusive em línguas diferentes, em relação a Deus,
é que seria a ideia do Criador. Tá? Então, é algo assim, a gente, por mais que a ciência tenha evoluído, avançado em diversos campos, ainda tem uma grande interrogação sobre a nossa origem. De onde realmente a gente veio, quem nos criou. Tá? Então, eu já vou adiantar que eu acredito que a raça humana, nós não temos ainda condições de realmente entender isso plenamente, discutir e provar ou falar de uma forma irrefutável. Então eu já vou dizer que, mesmo falando sobre esse tema, eu já me considero limitado, tá? E acredito que todos nós somos, para realmente conseguir, sei lá, falar sobre uma coisa tão complexa para o nosso nível de entendimento. Então eu acredito que a humanidade vai ter que evoluir para realmente chegar a um consenso que possa ser validado, possa ser comprovado e que a gente possa realmente entender. E a segunda definição é da palavra religião, né, que eu também fiz uma pesquisa e algumas definições estavam com religação, tá? Outras era ligação do homem ao divino. Então é por isso que eu acredito que essas duas palavras elas vêm juntas, tá? Porque seria Deus, o Criador, e religião seria a ligação de nós, humanos, com o Criador. E, e aí vem aquele, como várias outras coisas, né, existem um destino, existe lá um ponto final e diversos caminhos diferentes de como chegar lá. Né? A gente vê isso em diversas áreas, né? Na medicina, engenharia, tá? Você tem um problema para resolver, existem diversas técnicas, mecanismos e formas diferentes de resolver. E cada um usa a sua, acredita que a sua é a melhor, e quando vai defender, a gente normalmente tem aquela paixão, aquela coisa, acaba discutindo porque a gente entra num conflito. Tá? Então, é importante ter essa definição. A gente vai falar sobre Deus como o Criador. Muita gente tenta definir Deus como aquele velhinho com um caderninho que fica anotando os pecados que você fez para depois ele cobrar. Então, isso aí eu já acho que é parte da nossa, o desvio do nosso entendimento. Mas vamos aqui focar em Deus nessa discussão, Deus como sendo o Criador, achando que a gente veio de algum lugar que a gente não sabe. Tá? Então, a primeira ponto é esse. A gente não sabe ainda. Tá? Mesmo a ciência não conseguiu provar. Né? Existem vários cientistas que provam que teve o Big Bang e como é que a coisa surgiu, a expansão do universo, como é que chegou. Então, a ciência consegue nos convencer a partir de um certo ponto. Mas aí sempre vai ficar aquela pergunta, né? Coisa meio que filosófica. E antes? Imagina uma criança de frente para o maior cientista do mundo, tentando explicar a origem do universo, e essa criança pode ficar perguntando, tá, mas e antes? Imagina uma mente bem ingênua. Aí não, tinha um átomo não, né? Tinha a massa do universo toda compactada numa área pequena, não sei o que, e aí entrou em expansão. Sim, mas e antes disso? Ah não, alguém teve que comprimir. Sim, mas e antes disso? Aí pode chegar ao ponto de você dizer, ah não, mas teve Deus que criou o universo. Aí você pode perguntar, sim, e quem criou Deus? Né? Aí você pode dizer, não, teve um criador de Deus. Sim, quem criou o criador de Deus? Então, é nesse ponto que eu acredito que a nossa lógica, tá, o nosso nível de evolução, a gente não, talvez não tenha uma explicação para isso. Eu não tenho, nunca li ninguém dizer nada que realmente me convença. E aí, o grande conflito de falar disso é que, como não tem prova, qualquer pessoa também pode questionar o contrário. Pode dizer, tá, me prove que Deus existe. Como é que você vai provar a existência de Deus? Né? Então, assim, eu tenho a minha convicção, a minha experiência de vida conduziu para ter um entendimento. Talvez se eu tivesse nascido em outro lugar, em outro contexto, tivesse uma outra educação religiosa, ou se não tivesse educação religiosa, talvez eu pensasse diferente, então não sei. Mas um fato é, existiu a criação. Um fato inegável, né, é que a gente veio de algum lugar, que existe uma criação do universo. Talvez a gente não consiga entender o que houve antes da criação, tá? Talvez seja a incógnita, a vida não saber disso. Né? A gente hoje consegue estudar o universo e qualquer estudo inicial a gente vê o quão vasto o universo é. Tá? Uma vez eu assisti, muitos anos atrás, uma palestra do falecido Enéas, né, um político notório, e ele falava sobre números grandes, e ele falava do tamanho do universo, assim, só para ter uma ideia de qual era a distância da Terra até o planeta mais próximo, até a estrela mais próxima, até a galáxia mais próxima, e assim,
É um negócio tão grande que a gente não tem nem como imaginar, entendeu? Talvez um dia a gente evolua, consiga cobrir essas distâncias, visitar, ver o que tem lá, e o nosso mundo vai mudar. Talvez a gente até encontre outras civilizações mais avançadas, menos avançadas, e consiga entender, porque é possível. Tá? Então, esse tema é complexo por causa disso. Né? Existe vida fora da Terra? A gente não sabe. Se alguém disser que não existe, pode estar certo. Se alguém dizer que existe, também pode estar certo. E ninguém pode provar até que apareça, até que a gente veja. Tá? E aí essa discussão também de existe Deus, né, é uma grande incógnita. Mas assim, uma coisa que na humanidade, em todas as civilizações, pelo menos as que durante a minha vida eu tive acesso a estudo, a ver, todas elas tinham uma coisa em comum. Tinha alguma forma de expressão relacionada com a divindade, tá? Relacionada com o Criador. Mesmo períodos antigos, civilizações que estão extintas, que não teve um contato maior, incas, maias, não sei o que, tinha alguma escritura, alguma coisa demonstrando, sei lá, que existia um Deus, vamos dizer assim, ou vários deuses, ou algo que estava além da nossa compreensão, além da gente, um poder, digamos assim, sobrenatural, algo. Então, é uma coisa que, de uma forma geral, é comum ao ser humano essa questão do entendimento de que tem algo acima daquilo que a gente vê no plano físico, né? O que chama de metafísico, alguma coisa assim. Então, várias culturas diferentes, vários povos diferentes tiveram a ideia de espírito, de revelações, de contato com outros, com outras entidades mais evoluídas ou menos, ou, ou, ou coisas assim, sobrenaturais, coisas que a ciência não consegue explicar e que a gente tem experiência na nossa vida que às vezes a gente não consegue, que desafia o nosso, digamos assim, nossa visão natural, normal das coisas. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente pode pensar nessa, né? Qual seria uma prova que Deus existe? Né? Como é que a gente pode convencer alguém de uma forma sem dúvida nenhuma de que Deus existe? Primeiro, nessa definição de Deus do Criador, ao meu modo de ver, se entende que a gente foi criado, de alguma forma foi criado. O que nos criou, como nos criou, o porquê nos criou e quando nos criou, a gente não sabe. Mas a gente pode assumir a premissa de que a gente foi criado. De alguma forma, a vida começou, tá? O universo começou, expandiu e evoluiu até o ponto que estamos e provavelmente não, vai continuar evoluindo até um outro ponto que a gente não sabe quando. Quando a gente vai parar, a gente não sabe. Tá? Então, perguntas como essa, né, o Criador do Universo, de onde viemos, para onde vamos, a origem do Universo, será que estamos sozinhos aqui? Será que só tem vida na Terra, em todo esse Universo? Então, são coisas que a gente pode tentar filosofar, mas nunca a gente vai, quer dizer, nunca, desculpa, atualmente a gente não tem nenhuma convicção. Tá? Então, no meu entendimento, uma prova que Deus existe é a nossa existência. É a gente olhar em volta e ver tudo que existe. Tá? É olhar para o passado e ver tudo o que aconteceu, ou pelo menos assim, tudo que a gente viu que aconteceu. Tá? A ciência é uma ferramenta extremamente importante para entender o que aconteceu com a Terra, mas ainda é extremamente limitada. Embora seja muito importante para a gente ainda precisa ter muito o que. A gente tem um monte de perguntas sem respostas. Dessas, por exemplo, né? A gente consegue entender o que aconteceu, explicar o que aconteceu do Big Bang para cá. Né? E até mesmo entre eles, né, a questão de como a gente evoluiu, como a gente chegou até o que a gente é hoje em dia, existem diversas hipóteses, algumas hipóteses diferentes, tá? Que a gente não está bem certo disso. A gente cabe a cada um de nós ler e tentar entender. Então vamos lá. Essa prova que Deus existe não é algo tão simples de definir. Tá? Mas também vamos para o outro lado. Vamos provar que Deus não existe. Então, como é que a gente chegaria e dizia, não, Deus não existe? Também é a mesma complexidade. Tá? Ninguém pode, digamos assim, condenar alguém por não acreditar, da mesma forma também que não pode condenar por acreditar. Tá? E a gente vai ver alguns tópicos bastante importantes que esse acreditar e não acreditar, como ele pode influenciar a gente. Tá? Então, outro ponto que a gente vai assumir é esse. Eu não vou conseguir provar
que Deus existe e acho que ninguém vai conseguir provar que ele também não existe. Porque vamos pensar assim, né? No passado, muita gente pensava que só existia a Terra, que a Terra era plana. Então não é porque a gente não conseguia provar que algo existia que ele não existia. Não é porque a gente não conseguia ver galáxias distantes que elas não estavam lá. Não é porque a gente conseguia ver que a Terra é redonda que ela não era redonda. Então também essa justificativa de que Deus não existe porque eu não consigo ver, não consigo provar, não é muito fundamentada por conta disso. Antes da bactéria ser identificada, ela já existia. A gente não via, mas ela estava lá. Os vírus, micro-organismos, átomos, elétrons. E algumas pessoas, né, dizem que estudos bem antigos, algumas pessoas já demonstravam a existência dessas coisas. Então sempre tiveram aquelas pessoas à frente do tempo, né? Então tem coisas hoje em dia que a ciência comprova que raças antigas, civilizações antigas já tinham o conhecimento, já tinham alguma coisa anotada sobre aquilo. Então essa é a segunda, mais um ponto que a gente vai ver. Não existe prova refutável ou irrefutável que existe ou que não existe. No meu entendimento, lógico, eu estou falando, eu vou dizer o que eu acho. Na minha mente, na minha experiência de vida, eu aceito que existe um Criador. Não sei definir, não tenho a menor ideia de como é, tá? De como é que seria, não consigo nem imaginar, mas eu parto dessa premissa. Existe algo lá, além do que a gente consegue ver aqui. Tá? Existe algo no universo, além do que só os seres que nós conhecemos. Tá? Até por experiência de vida, eu tenho um entendimento um pouco diferente. E aceito que pessoas que tiveram outras experiências pensem diferente. Então, esse é um ponto onde talvez a discussão nos leve a conflitos, porque é meio que girar uma moeda. Acho que metade da população vai acreditar que não existe, porque não vê, não tem prova. A outra metade da população vai acreditar porque entende que, mesmo sem ver, sente ou acredita, ou sei lá, que a gente veio de algum lugar. Tá? Então esse seria o segundo ponto. Outro ponto muito importante nisso tudo, que muitas vezes eu vejo hoje em dia assim, quando a gente começa a discutir sobre um tema, a gente fica mudando entre os extremos. Então, por exemplo, imagine que alguém diga que discorda de algumas coisas da Bíblia. Outra pessoa vai dizer, você é ateu. Tá? Ou alguma pessoa diga, olha, eu vi isso na Bíblia. Alguém vai dizer, você é um ignorante acreditando em conto de fadas. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nessas discussões, porque entre os dois extremos tem muita coisa no meio. Tá? Então, uma coisa que eu queria trazer aqui é o seguinte, é que a questão do que aconteceu, por isso que eu quero falar de Deus e religião, porque é difícil falar de um sem o outro. Tá? Então, a questão da religião é um tema polêmico por conta disso. Porque o que é religião? Seria a ligação de homem a Deus. Então a gente parte do princípio que talvez todo ser humano sinta essa necessidade de se ligar a algo maior, de ter um propósito, tem um monte de explicações desse tipo de coisa. E aí o que acontece? A religião, ela, na nossa história, foi muito mais do que isso. A religião foi criada por seres humanos. Tá? Então, e em diversas épocas e culturas e locais diferentes. Então o que acontece? Veio a questão da interpretação. Então, de alguma forma, várias civilizações diferentes tiveram manifestações religiosas e tiveram fonte de inspiração religiosa. Para algumas culturas foi a Bíblia, para outras foi o Corão, escrituras de não sei o que, budista. Então, assim, uma coisa que a gente vê aqui num país multicultural como o Canadá é que existem diversas formas de expressões religiosas diferentes, tá? Ou de inspiração religiosa. E a gente pode até ajustar a nossa ideia para o próprio Brasil, né? Para o próprio cristianismo, ou que existe lá a Bíblia, aí tem gente que acredita no Antigo, no Novo Testamento, ou mesmo igrejas ou religiões que seguem um tipo de testamento tem visões diferentes, tem interpretações diferentes. Então,
É aí onde eu acho que começa a entrar a parte, não diria mal, mas a parte que trouxe muito dano para a humanidade, que é a parte da interpretação dessas fontes de inspirações religiosas. Tá? Então, assim, para mim, não há dúvida que, em nome de Deus, em nome das religiões, muito mal foi feito na história da humanidade. Mas muito mal mesmo. Tá? Porque houve muitas, primeiro, né, conflitos, guerras e manipulações. Porque é fácil você controlar alguém ou você manipular alguém quando você coloca na discussão algo que vai além do, digamos assim, do que a pessoa pode refutar. Então, quando um pastor, um padre, um líder, vou falar líder religioso para não dizer que eu estou focando em determinada religião, mas quando um líder religioso balança um livro e diz é a palavra de Deus que nos conduz a fazer isso, eu sempre torci o nariz. Eu estudei em escola de padre, escola católica, morava em frente à igreja, então isso sempre me incomodou muito. Mas, por sorte, eu não fui aquele de ver tantos esses erros e para o caminho contrário. Eu digo, não, tem coisas boas que vêm da religião, mas a gente tem que admitir de antemão que todas as religiões foram criadas por seres humanos e muitas delas, eu vou dizer assim, a maioria delas, tem influência, tá, de certas épocas, de certas intenções. Então, essa é a questão delicada. A pessoa discutir sobre religião querendo defender da seguinte forma: ou uma religião é toda correta, ou ela é toda errada. Primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. A religião fez muito mal à humanidade. Ainda faz e ainda vai fazer. Mas não quer dizer que todas elas não tenham algo bom que a gente possa aproveitar. Então, o que acontece? A religião, como a gente vê de uma forma geral, a gente pode ver dois conceitos. Primeiro, é a religião como sendo a ligação do homem a Deus. Essa questão da gente tentar entender que existe algo que a gente não compreende, algo superior, por ter nos criado, aquela questão de criador e criatura. E existe a religião, que é aquela que nos faz ir a uma missa, nos faz ir a um evento, que nos congrega, que em algumas a gente tem que pagar taxa, a gente tem que seguir determinadas dogmas. Então, assim, essa é que é onde eu acho que existiu a poluição da religião. Então, para mim, não tem dúvida de que esses diversos caminhos da ligação do homem a Deus foram criados por coisas culturais, entendeu? Por más intenções, por boas intenções, por experiências que cada pessoa tiveram, tá? E as pessoas veem assim, por exemplo, né? Quando a gente lê a Bíblia, né? Eu acredito que hoje muitas das pessoas que vão para a igreja, poucas delas realmente leram a Bíblia. Até mesmo que se lessem, talvez não falassem ou repetissem ou agissem da forma que agem. Tá? Mas quando eu digo ler a Bíblia, não é ter pego a Bíblia e ter lido, mas é realmente ter interpretado e ter colocado o contexto que, assim, qualquer fonte de inspiração religiosa, no meu entendimento, ela foi feita, foi concebida, digamos assim, foi recebida por alguém ligado com a divindade, vamos pensar assim, para ser entendido numa época passada, para ser entendido hoje em dia e para ser entendida no futuro. Então, a polêmica já começa toda daí, porque é aquela questão de interpretação. Alguém achar que vai ter que ler um texto, qualquer livro, qualquer conhecimento, qualquer explicação. A gente nunca pode ser extremamente literal. Tá? A gente não pode ler letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. A gente tem que colocar um contexto, tem que tentar entender. E assim, imagine a complexidade de alguém. Vamos assumir que existe um Deus e que ele quis passar alguma mensagem para a humanidade, talvez para facilitar a nossa evolução, para facilitar a nossa vida, para nos conduzir de uma certa forma. Da mesma forma que as crianças vão para a escola para receberem aula e aprender e evoluir, talvez isso aconteceu com a humanidade. Culturas diferentes, povos diferentes tiveram
diferentes oportunidades de ter acesso a esse tipo digamos assim, de informação. Então, observe que, vamos fazer uma analogia com o ser humano. Né? A gente, quando vai para a escola, a criança está lá tá no primário. Os livros são escritos com linguagem condizente para crianças que estão no primário. Quando você vai lá crescendo, vai ficando, a linguagem vai mudando. Tá? A gente não explica uma coisa para uma criança de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 18, de 20, da mesma forma. Porque a gente sabe que o entendimento dele não permitiria ele assimilar uma mensagem para alguém que está num estágio de evolução mais avançado. Então, no meu entendimento, toda e qualquer fonte de inspiração religiosa tem que ser vista dessa forma. Então, quando a gente lê lá qualquer coisa, a gente tem que colocar isso em mente. Vem aqui. Por exemplo, né, já começa aquela política, aquela polêmica. Alguém que cita a Bíblia e a outra pessoa que não acredita diz, vem aqui, você acredita mesmo que existia uma cobra? Você acredita mesmo em conto de fadas? Aí o cara pergunta, e você acredita então em fadas e unicórnios? Então assim, acho que é ignorância dos dois lados. Primeiro, é a ignorância daquele que leu e acha que para ser religioso, para realmente se ligar a Deus, ou seja, se ligar a algo superior, ele tem que acreditar tudo que foi colocado à sua frente, sendo parte dessa fonte de inspiração religiosa, mesmo sem estudar ou entender como é que aquelas escrituras, aquele texto chegou até ali. Porque a coisa que muito pouca gente faz é estudar a história da Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, onde é que ela veio. Porque com certeza ela não apareceu, não foi entregue de uma divindade para um ser humano. Né? Todas elas teve alguém que em dizer, está escrevendo em nome de Deus. Mas mesmo quando isso apareceu, houveram traduções, houveram manipulações, houveram alterações. E a gente não pode, de forma alguma, cegamente acreditar que todas as alterações foram feitas corretamente ou sempre com boas intenções. A gente tem que admitir que qualquer texto de fonte de inspiração religiosa houve uma poluição da humanidade. Então, assim, já é um segundo ponto importante para a gente interpretar qualquer coisa. A primeira é saber que o próprio texto foi criado para ser entendido por pessoas de um tempo passado, para ter um valor hoje em dia e ter um valor no futuro. Então, isso é uma das coisas que eu acredito. A segunda é que mesmo o texto que está lá, ele foi alterado. Assim, não existiu um texto único para toda a humanidade. Ninguém nos explicou como interpretar o que está no inglês. Foi colocado à nossa frente. Imagine, a gente já está assumindo um monte de coisa. Primeiro, a gente assumiu que existia um Criador. Depois a gente assumiu que esse Criador, de alguma forma, conectou com alguns dos seres humanos e mandou mensagens. Imagine, isso é muito para a gente entender. Ou para a gente assumir. Mas vamos partir do princípio que isso aconteceu. Então a primeira coisa foi, essas fontes de inspirações religiosas não tiveram tantas atualizações. A própria Bíblia foi escrita com muito tempo entre um capítulo, ou um evangelho e outro, entendeu? E mesmo estudiosos da Bíblia têm conflitos em o que foi verdade, o que foi manipulado e o que não foi. Então, esse já é dois pontos importantes para todas essas polêmicas. E eu acho que as pessoas gastam muito tempo discutindo essas coisas que não são importantes, por não assumir esse princípio. Então, sempre me incomodou muito, sabe aquela coisa que chega a dar dor no estômago? Quando alguém vinha falar comigo, ele dizia, é a palavra de Deus. Ou alguém recitava de cabeça um trecho da Bíblia, um parágrafo da Bíblia. E aí, todas as vezes que eu parei e fui ler o contexto, eu conseguia ver, pelo menos, várias interpretações diferentes. Eu dizia, esse texto é vago. Esse texto não é exatamente como está se dizendo. Então, o que acontece? Eu consigo facilmente pegar ideias na Bíblia para justificar coisas bem antagônicas. E aí as pessoas começam a cometer esses erros, entendeu? Que é achar que pode pegar um trecho de um livro extremamente complexo, escrito, se foi bem feito, para
épocas diferentes e sofrendo influência de pessoas que o interesses divergentes, alguns interesses não, alguns interesses maléficos, e achar que ele pode agora definir a vontade da divindade ou do nosso comportamento baseado nisso. Então eu já vejo um grande problema nessa interpretação da fonte religiosa, que seria essa. Ainda mais levando em conta que não existe uma única para toda a humanidade. E se a gente assumir que realmente existe um Deus, esse Deus não ia privilegiar um determinado povo em detrimento de outros. Esse Deus ia entender que existiam civilizações em nível de evolução diferente, e para cada um deles foi mandado mensagens de acordo com aquela época. E talvez com interpretações que no futuro possam ser vistas um pouco diferentes. E aí o que acontece? O que eu tentei ver, eu tentei ler o Corão, tentei ler essas coisas. Então, quando a gente lê um livro, a gente não se lembra de um livro completamente. Pelo menos assim, os seres humanos que eu conheço não conseguem fazer isso. Existem alguns superdotados que um livro ou outro, o cara decora o livro completamente. Mas quando a gente lê um livro, no final do livro o que fica é a essência. É o que pra gente a gente achou mais importante. E no meu ponto de vista, todas as religiões que eu conheço, todas elas têm essa coisa comum. Que se você tirar toda a gordura, tudo que é, digamos assim, discussão inútil, é a questão do existir um Criador, tá? Existe algo acima da gente. Ninguém pode provar que sim ou que não. Segundo, é respeito ao próximo. Tá? Não vou nem colocar em ordem, vou só citar para não dizer quem é uma ordem. Nunca fazer com os outros o que não quer que faça com a gente. Tá? Quando for fazer algo, pensar nas consequências. Isso é bom agora, é bom amanhã e depois. Então, se você for olhar, isso é presente em todas as religiões. E aí começa um monte de coisa, que é o seguinte, o cara pega um texto na religião, pega um texto da outra e justifica maiores atrocidades. E aí eu vejo religiões assim, diferentes e, fundamentalmente, indo de encontro com a essência de todas elas. Então, religião explicando violência, ou discriminação, ou a pessoa justificando agir assim, porque na Bíblia diz isso, porque não sei aonde diz isso, porque o meu pastor falou isso. E aí, assim, a gente começa a entrar num ponto que é onde eu diria que, não vou dizer que a religião fez mais mal do que bem, mas a gente pode admitir que fez muito mal. Né? Quantas guerras, né? A própria Igreja Católica a gente conhece, né? Inquisições, cruzadas, né? Em nome de Deus, a gente estava atacando outros povos para convertê-los para a nossa religião. E se a gente parasse para pensar, se realmente existia um Deus, se realmente Ele quer o bem para a gente, né? Se Ele quer que a humanidade encontre o caminho, esse não deveria ser, de forma lógica, as suas instruções. Então, o que acontece? Vários erros de interpretações. E aqui para nós, quem estudando um pouco de história não vai aceitar que várias religiões manipularam. Hoje a gente consegue olhar para o passado e ver, né, a venda de indulgências, a gente vê justificação religiosa para atacar, para dominar, para controlar esse povo todo. Então, isso é fato, não tem como a gente não olhar para trás e ver que isso aconteceu. E a humanidade tem que aprender para evitar que isso continue acontecendo. Então, assim, a gente tem que admitir esses erros que foram cometidos em nome de Deus, né? E que ainda estão sendo cometidos e que provavelmente vão continuar sendo conhecidos. Então, assim, a gente tem que reconhecer que a palavra de Deus, em muitas situações, foi usada com má intenções. Tá? E aí vamos falar um pouco assim, a gente fala um pouco de Deus, de religião, vamos falar um pouco do que seria não acreditar em Deus. Né? Então, assim, não acreditar em Deus é plausível. Por exemplo, eu tenho amigos que são ateus e para mim são exemplos de pessoas. Eu digo, cara, se você consegue ser o que você é, sem acreditar em Deus, você é muito melhor do que eu. Eu queria estar no seu livro, porque eu consigo, de repente, ser a pessoa que eu sou, seguir o meu caminho, por acreditar e por achar que a gente tem determinadas obrigações com o divino, com quem está ao nosso redor. Mas se você realmente não acredita, se para você Deus é como se fosse Pato Donald, e você é o que é, você respeita o próximo, você é honesto, você tem uma vida digna, você não é corrupto, eu já disse que é honesto, então não seria corrupto. Eu admiro mais você do que a mim. Tá?
Uma vantagem de ser ateu, de não acreditar em Deus, é que você se livra de todas essas manipulações, de todo esse controle, de todo essa uso da palavra de Deus, porque como você não acredita, para ser manipulado. Então, existe uma vantagem, tá? Não diria que existem grandes desvantagens, mas no meu entendimento é mais fácil a gente seguir uma vida digna, é mais fácil a gente, digamos assim, ter um nível moral mais elevado. Se você acredita em Deus e segue o mais, digamos assim, a essência de uma religião. Né? Vamos colocar a essência porque, assim, infelizmente as religiões têm diversas interpretações diferentes, vários caminhos diferentes. Algumas acreditam em costumes, em dogmas, por exemplo, não fazer nada determinado dia na semana, ou não comer determinada coisa, ou seguir um determinado ritual para isso ou para aquilo. E que se a gente pensar bem, se realmente existia um Deus, ele não está nem aí para essas besteiras. E é uma coisa que talvez a gente nos distancie de Deus, seguindo todas essas regrinhas, sem focar no principal. A gente fala dessas, sei lá, beatas ou não sei o que, gente que teoricamente é muito religiosa, mas se você acompanhá-los no dia a dia, você vai ver que é só teoria mesmo. É só falar, é só frequentar, é só doar, mas o dia a dia, as suas ações, não condizem com as suas crenças. Né? A gente está num país, o Brasil, né? Eu vivi e cresci num país onde isso é muito evidente. Que as pessoas pregam uma coisa, que as pessoas falam uma coisa, mas são outras de verdade. Né? É parte da nossa cultura. Né? Aquela questão, a pessoa age de uma forma num grupo ou no lugar onde está, e quando está em outro, age completamente diferente. Tá? Então eu cansei de ver gente nas igrejas que eu sabia que, digamos assim, não valia nada, mas estava lá na igreja doando muito, de joelho, agindo como, digamos assim, um fiel. Então, o tema é complexo por conta disso também, tá? Porque entra toda a limitação e problema humano nisso. Então, eu diria assim que quando alguém se identifica como ateu, eu vejo alguns sinais. Um deles é esse, é alguém que não sofre ou não sofreu influência dessas manipulações da religião. Então isso é um ponto positivo. Tá? Eu vejo também que existe um modismo, até, assim, isso eu vou falar, pode ser um pouco ofensivo, mas assim, como a ciência sempre tentou contestar a religião, que é um papel importante. Tudo que você quer comprovar, você tem que tentar provar o contrário, tentar ver alguma coisa. Então, assim, essas discussões já começaram, por exemplo, quando a gente fala ciência versus religião, é porque a religião tem algo que a ciência não consegue explicar ainda. Tá? E aí sempre gera aquela polêmica. E muitas vezes o cara, para se dizer cientista, ele é meio que forçado, é meio que obrigado a dizer que não acredita em Deus e em nenhuma religião. Isso é bom, porque se ele dissesse que acreditasse, se não fosse tentar pesquisar e ver coisas contrárias, né? Por exemplo, imagine se todo mundo tivesse seguido o que a Igreja Católica ou outras igrejas disseram no passado e não foram tentar provar que a Terra não é redonda, tá? Que, sei lá, talvez o Sol não é um Deus, que o trovão não é um Deus. Então, a gente tem que admitir também isso, que a gente cometeu erro nessas interpretações, que a gente evoluiu, porque antigamente e provavelmente hoje em dia, a gente não vai conseguir ter um entendimento pleno ainda do que está por vir. Tá? Então, mas assim, o que eu queria falar, na verdade, também assim, dois conceitos que andam juntos. E que talvez eles sejam complementares. E a gente usa como duas coisas opostas. Né? Que é, quando a gente fala de ciência versus religião, vem a ideia do criacionismo e evolucionismo. Né? Só um pouco para definir. Né? A ciência define a questão do evolucionismo. A gente chegou onde chegou porque existe uma evolução, uma seleção natural. Então, a vida na Terra começou de alguma forma, né? A gente teve condições no planeta Terra que foram criadas para que moléculas se agregassem e virasse alguma coisa viva e foi evoluindo por bilhões, bilhões de anos até chegar nas espécies que nós conhecemos hoje em dia. Tá? Então, essa assim, a coisa evoluiu. E a outra é o criacionismo, que esse criador ele já criou a Terra, criou Adão, criou Eva e criou já as espécies da forma que são. Mas, no meu entendimento, acho que
elas se completam. É extremamente complexo, mas assim, mesmo no evolucionismo, teve que ter existido um criacionismo. Porque alguma coisa para evoluir, primeiro ela tem que existir. Não é? E mesmo quando alguma coisa foi criada, ela evoluiu. Uma coisa que a gente aprendeu é que nada para. As espécies estão sempre em mudança, estão sempre em evolução, para superar as diversidades que o ambiente, né, que o meio ambiente nos coloca. Então, assim, eu vejo essa questão da religião para um lado, ciência para o outro, e ninguém tentando preencher o gap entre eles. Então, uma das coisas que eu aprendo na vida, toda vez que você vê uma discussão acalorada, que você escuta alguém falar e você concorda, aí depois você escuta alguém falar da outra posição e você concorda, porque depende de quem você escutou primeiro, o quão boa explicação foi dada, porque todos esses dois têm bons argumentos. Tá? A resposta está meio que no meio. Tá? Na minha área, sei lá, qualquer área você vai ver que quando tem essas discussões é porque cada um está com uma visão correta, mas só olhando para um lado, não está olhando para o outro. Então, no meu entendimento, é inegável que teve que existir uma criação. Né? Algo teve. Mas se eu consigo explicar, não sei. Tá? Alguém vai dizer, não existiu, mas então me prove que não existiu. De onde a gente veio? De algum lugar. Algo nos criou. Eu não acredito no criacionismo, no sentido de que o primeiro homem já foi criado como homem. Eu não acredito que existia uma cobra falante e não acredito que um Deus retirou a costela de um homem e criou uma mulher. Eu acredito que esse texto foi criado dessa forma, naquela época, naquele local, porque outras religiões explicam o criacionismo diferente, tá? Para que as pessoas pudessem, naquela época, ter um entendimento. É como se a gente fosse uma criança no pré-primário. E um professor está tentando explicar para a gente algo. Você não pode já chegar com uma explicação para uma criança que está no científico. Então, esse é o meu entendimento. E acredito que faz sentido. Tá? Ninguém nunca vai conseguir provar. Quer dizer, minto, estou falando besteira, mas até hoje não conseguiu provar quem foi o primeiro homem, como foi o primeiro homem. A ciência conseguiu comprovar bastante que existiu evoluções, existiam espécies que foram evoluindo, tá? Que a gente vê lá do Homo sapiens e não sei o que, na origem dos primatas, aquele tipo de coisa, e faz sentido, porque se a gente for olhar, as nossas civilizações não são do jeito que são há milhares de anos, mudou. Ainda mais hoje em dia, que a cada década muda completamente. Tá? A gente ainda existe nas civilizações hoje em dia, povos hoje em dia vivendo como na Idade Média, pós-Idade Média, em alguns lugares, né, que não tem acesso à tecnologia, tudo que nós temos. Então, quando a gente nasce num ambiente que tem tudo isso, a gente fica meio... A gente não consegue entender como seria viver sem isso. Tá? Então, para resumir, a minha ideia, o meu entendimento sobre esses dois tópicos, Deus e religião, eu sei que é complexo, eu sei que é muito difícil discutir, porque as pessoas entram, se perdem em toda essa discussão que a gente abordou, nessas interpretações, e que é muito fácil combater tudo isso, porque muitas dessas explicações são infundadas. Tá? Por exemplo, para mim, não existiu o primeiro homem ter aparecido já como sendo Adão, já falando a língua, já todo pronto. E aí veio uma mulher que saiu da costela dele, que os dois podiam conversar já entre si. E eu acredito que existiu o criacionismo para a coisa começar a surgir, alguém já encaminhou. Eu até li recentemente que o Stephen Hawking, antes de morrer, ele fez uma revelação que ele acreditava que existiu uma força inteligente que conduziu a criação do universo. Embora depois ele disse que isso não seria Deus. Até mesmo quem tem que entender o que é que ele quer dizer com Deus. Né? Se é o velho com caderninho que está anotando tudo, para depois cobrar, ou se é o Criador. Então, sempre existiu essa briga entre a ciência e a religião. Ninguém sabe quem está certo. Com certeza, tem muita gente errada usando a palavra de Deus para manipular as pessoas, para ter vantagens financeiras, vantagens políticas, vantagens ideológicas, tá? Para às vezes se sentir melhor. E com certeza tem cientista também que está errado,
que não entendeu ainda, que não consegue explicar sobre o direito ainda. Então, a gente está engateando esse entendimento. Mas eu acho que nem por isso a gente vai completamente negar ou completamente não, não tentar entender o que o outro lado diz. Tá? E normalmente eu noto, quando eu começo a conversar com algum amigo, com alguma coisa, sempre entra nessas discussões. E aí muitos desses argumentos são utilizados. Eu já tive grande amigo meu, que eu sei que é mais inteligente do que eu, tá? O cara conseguiu muito mais coisa na vida do que eu, assim, aprende mais rápido do que eu. Iria me perguntar, Zé, não é possível que você é um cara que é estudado, não sei o quê, vai acreditar nesses contos de fadas. Eu digo, mas eu não acredito nos contos de fadas. Não é porque eu digo que eu tenho uma religião, ou que eu acredito em Deus, que eu tenho que acreditar em tudo que é dito como sendo a palavra de Deus. Eu não sou bobo a esse ponto. E aí, eu não disse, mas não está dizendo, eu também não consigo entender como é que você é um cara tão inteligente, que eu admito que é mais inteligente do que eu, não consegue entender que existia um Criador. Ou pelo menos conceber que pode existir um Criador. Porque nem você pode me provar que não tem, nem eu posso lhe provar que tem. Mas eu posso lhe provar que teve que ter existido uma criação. E você não tem como negar. Então nessa discussão eu acho que eu ganho. E nenhum cientista no mundo vai conseguir, quer dizer, até hoje, conseguir me convencer do contrário. Porque seja lá o que ele explicar, do que ele acha que foi no universo, eu falo assim, e o que veio antes? E quem criou tudo que você está definindo que nos trouxe até aqui? Aí ele vai tentar explicar. Eu digo, sim. E agora me diga, antes disso, quem foi que criou? Ele vai dizer, sim, mas não é o Deus que você disse que é. Tudo bem, aí eu concordo. Talvez Deus não seja o que as pessoas hoje em dia dizem que é Deus. Que é, talvez, isso e aquilo, porque se você for olhar assim, imagine quantos caminhos diferentes nós temos para chegar a Deus. Se a gente olhar o mundo hoje em dia, como ele está polarizado, como existem conflitos, como existem divergências, por conta dessas interpretações que a gente sabe que são erradas, isso também é outro fato, eu tenho que concordar com você. Eu concordo que quando alguém chega para conversar com você e tenta justificar alguma coisa, e a razão que ele usa é porque um trecho que ele recita da Bíblia, o que Deus disse, isso é completamente ignorância. Da mesma forma também como você achar que tudo que qualquer religião traga também é conto de fadas, também é ignorância. Então, a conclusão que eu quero chegar dessa conversa, desse primeiro tema de hoje, é essa que, primeiro, é complexo, é muito delicado, gera muito conflito, ninguém tem uma explicação exata, algumas pessoas têm experiência de vida que talvez conduzam para um caminho diferente. Por exemplo, um motivo que é muito utilizado. A pessoa diz, por que você acredita em Deus? Né? Aí você pode dizer, bem, primeiro, que a gente veio de algum lugar, existe um Criador. Sim, mas então me prove que hoje Deus ainda continua agindo. Aí você diz, cara, basta você olhar para a vida, veja onde a gente chegou, veja quanta coisa tem no universo, pense quantos cientistas já disseram. A complexidade é tão grande que tem que ter existido uma força superior para ter criado isso. Né? Se a gente pensar em átomo, molécula, o ser humano, o tecido, a complexidade que chegou, a gente pode justificar que existia uma coisa superior. Alguém pode dizer, não, isso foi só bilhões de anos de evolução que não chegou nessa complexidade. Também pode ser. Tá? Mas alguém pode dizer, sim, então você quer dizer que o nascimento de uma criança, que a vida é uma obra de Deus? Eu diria sim. É uma coisa que até hoje ninguém conseguiu replicar, ninguém conseguiu criar vida até hoje. Tá? A vida, por mais simples que seja, a gente não conseguiu criar uma formiga, um ser, algo que consiga, assim, talvez um dia a gente consiga replicar no computador, tudo, mas assim, o que tem no mundo real a gente não conseguiu replicar ainda. Né? E alguém pode dizer, sim, e quando uma criança nasce com câncer? Que Deus é esse que deixou a criança nascer com câncer? O que Deus é esse que deixou tanto mal acontecer na humanidade? Aí eu volto, é aquele tema da polarização. Não necessariamente isso é uma prova que Deus não existe. Porque talvez, nesses desígnios de Deus que a gente não entenda, essa criança com câncer tenha um propósito. Eu não sei dizer. A religião que eu sigo,
eu consigo entender que talvez até o sofrimento nos serve para amadurecer. Ou, você pode até me chamar de ignorante agora, mas uma forma de compensar o que nós fizemos errado no passado. Eu acredito em múltiplas vidas, tá? Em múltiplas reencarnações. Entendo que as pessoas não acreditam, mas na minha experiência de vida, isso me conduziu. Tá? Então, a religião que hoje em dia eu tenho muita afinidade é o Espiritismo. Já tive contato com várias outras. Então, eu acredito na reencarnação. Então, essa criança que nasceu com câncer, ou esse sofrimento que a pessoa está passando, uma das explicações pode ser que é algo que, digamos assim, é uma consequência, ou é um caminho, mas, na minha forma de ver, não nega a existência de Deus, porque, na verdade, se a gente for eterno, se a gente vir de novo, se a gente tiver outra oportunidade de aprender, de melhorar, se já não nega a existência de Deus, porque existiu o mal. Porque talvez existe o mal, ou existe o crime, ou existe muita coisa errada, porque a gente está tendo a oportunidade de chegar no nível de evolução sem cometer essas coisas. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, acho que ninguém tem, que um dia ninguém mais vai morrer de doença. A humanidade vai evoluir de uma forma que um câncer não vai matar alguém. Será que a existência do câncer, será que a existência dessas doenças não é uma forma de nos conduzir para esse dia? Ou será que não é uma forma de que a pessoa tem que aprender com a perda, tem que valorizar a vida, tem que se cuidar? Porque imagine se ninguém tivesse problema de saúde, se ninguém morresse, talvez a gente não precisasse. Mas assim, eu concordo que alguma pessoa pode dizer, isso é ignorância. Sim, é aquele ponto que a gente chega que não tem como nem você, nem qualquer pessoa me convencer ou eu convencer você. Eu só estou querendo dizer que esse argumento não é um argumento assim forte por esse princípio, que a gente pode entender esse argumento vendo outros pontos. Tá? E como eu falei, em todas as culturas que existiam na Terra, em todas as fontes de evoluções de inspirações religiosas, todas elas citaram interações com algo, digamos assim, vamos chamar do além, né? Algo sobrenatural. Todas as culturas. Teve uma revelação, teve o aparecimento do Espírito, e várias pessoas que a gente conhece já tiveram esse tipo de experiência. Tá? Então, a gente sabe que tem muito folclore, muitas pessoas mentem, muitas pessoas aumentam, muitas pessoas estão iludidas, né? Às vezes acha que viu, que não viu, mas assim, a gente vê relatos, tá? Algumas pessoas que a gente confia, ou até a gente mesmo, já viu coisa que a gente não consegue explicar. Não, o mundo, no meu entendimento, não é tão concreto quanto a gente acha que é. Até mesmo que tem muita coisa que ainda não tem explicação. Não tem uma delas é essa, de onde a gente veio. Nenhum cientista vai dizer. Então, me mostre, faça aí um PowerPoint e mostre como é que o universo começou. Ele vai botar um ponto. Eu digo, sim, esse ponto está onde? Porque se tem um ponto, tem coisa em volta do ponto. Não, mas está todo o universo lá dentro. Sim. E esse universo vai estar onde? Está tudo lá dentro. Tá, beleza. Mas, e o que é que está em volta? Bota o ponto ali no PowerPoint. Não está o ponto lá? Tá. E o que é que está em volta? Ah, é vácuo, não é nada. Beleza, mas tem que estar em algum lugar. Então, é aí que começa, assim, a ir além do que a gente consegue entender hoje em dia. E aí o cientista vai explicar, não, mas teve o Big Bang. Concordo com isso tudo aí. Não estou dizendo que não teve, não. Não é porque eu acredito em Deus ou que eu acredito em coisas boas que vêm de inspiração religiosa que eu estou negando que a ciência está nos conseguindo provar. Que é aí que começam as discussões. Tá? Mas você também não vai me convencer, nem vai provar, e eu posso dizer que você é ignorante, por você não entender que existia um começo, que existia algo que a gente não sabe o que é. Então a gente tem que partir desse ponto princípio. Esse algo pode ou não ser Deus, não sei. Eu, no meu entendimento, no meu nível evolutivo, no que eu consegui ter experiência de vida, acredito que existe. Me facilita viver, me facilita passar pelas dificuldades, me facilita amar, me facilita respeitar o fato de acreditar nisso. Admiro pessoas que não acreditam em Deus e conseguem isso tudo. Tá? Algumas pessoas precisam da religião pelo nível de entendimento que eles têm para, digamos assim, não fazer o errado. Outras estão na religião para fazer o errado. Então, é muito complexo. Tá? Mas, assim, no fundo, o que eu quis trazer foi o quão controverso esses assuntos são, o como é importante a gente parar e pensar, mas o recado principal é que a gente foque na essência. E
evite ser cordeiro e seguir o que outros dizem ser a palavra de Deus, sem colocar nossa interpretação. Até mesmo porque se existir um Deus, a gente estaria cometendo um erro, deixando alguém nos dizer o que é a sua palavra. Se eles não deu acesso ao que seria essa palavra, se eles não deu inteligência, se ele não deu discernimento, se ele não deu a vida, é nosso papel tentar realmente confirmar o que seria essa palavra. Tá? Então, a gente tem que admitir esses fatos, né, de que a religião, durante a nossa história, foi muito usada para o mal, que interpretações diferentes existiram, existem e vão existir, e que a gente tem que focar no essencial. Beleza? Então, pessoal, isso aí, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, mas... não, te falei tudo. Então tá aí, é o programa número 1. Tá? Meu nome também é José Maria, o nome do meu pai. E eu vou continuar todo domingo, ele tem um programa na rádio que durou 20, 30 anos. E eu vou continuar gravando e trazendo temas interessantes. Tá? O primeiro foi o mais polêmico que podia ser. Tá? E abre a discussão para vários outros. E de repente você já percebe se gostou ou não da linha de raciocínio, se vai acompanhar, se vai compartilhar, se vai dar like ou vai subscrever. Tá? Então, olha, muito obrigado. Fiquem com Deus, para aqueles que acreditam. Quem não acredita também fique com Deus, que não vai fazer mal nenhum. Tá? E vamos focar na essência. Um abraço. Tchau.